Uh. Yeah. Uh. Yeah. A preparação do trabalho. A leitura. E ler pouco. Trabalhar significa aprender e significa produzir. Nos dois casos é necessária uma longa preparação. Produzir é um resultado, e para aprender em matéria árdua e complexa é preciso ir através do que é simples e fácil, pelos riachos, e não diretamente, é que chegamos ao mar, diz-nos São Tomás. Ora, a leitura é o meio universal de aprender, e é a preparação imediata ou distante de toda a produção. Jamais pensamos isoladamente, pensamos em sociedade, numa imensa colaboração, trabalhamos com os trabalhadores do passado e do presente. Todo o mundo intelectual pode ser comparado, graças à leitura, a uma sala de redação ou a um escritório de negócios. Cada um encontra ao seu lado a iniciação, a ajuda, o controle, o ensino, o encorajamento de que necessita. Saber ler e utilizar as leituras, portanto, é para o homem de estudos uma necessidade primordial, e Deus queira que a inconsciência rotineira não permita que esqueçamos disso. A primeira regra é esta: leia pouco. Em 1921, no jornal Le Temps, Paul Soulder, que aparentemente tinha algum motivo para se vingar de mim, tomou este preceito: leia pouco, para tentar encontrar nele um espírito de ignorantismo. O leitor sabe quanto vale uma tal crítica. Paul Soulder, é claro, não o sabia menos. Não aconselho reduzir as leituras indiscriminadamente, tudo o que precede protestaria contra essa interpretação. Queremos formar um espírito amplo, praticar a ciência comparada, manter o horizonte aberto à nossa frente, não se faz isso sem muita leitura. Mas muito e pouco só se opõem em um mesmo terreno. Absolutamente, é preciso muito, porque a obra é vasta, relativamente, pouco, dado o dilúvio de escritos com que hoje a menor especialidade abarrota as bibliotecas e as almas. O que proscrevo é a paixão de ler, a compulsão, a intoxicação pelo excesso de alimento espiritual, a preguiça disfarçada que prefere o convívio fácil ao esforço. A paixão pela leitura, que muitos oram como uma preciosa qualidade intelectual, é na verdade uma tara, não difere em nada das outras paixões que devoram a alma, trazem-lhe perturbações, lançam e entrecruzam nela confusas correntes e esgotam suas forças. Temos que ler inteligentemente, e não apaixonadamente. Vamos aos livros como a dona de casa vai ao mercado, já tendo os cardápios do dia definidos conforme as leis da higiene e de uma prudente economia. Seu espírito no mercado não é o mesmo que terá, à noite, no cinema. Não se trata de sonhar, de emocionar-se, mas de governar um lar e dar-lhe a melhor vida possível. A leitura desordenada entorpece o espírito, não o alimenta, torna-o pouco a pouco incapaz de reflexão e de concentração, e por conseguinte de produção, exterioriza-o por dentro, se posso exprimir-me assim, e torna-o escravo de suas imagens mentais, desse fluxo e refluxo do qual ele se torna um ardoroso espectador. Uma exaltação desse tipo é um álibi, despoja a inteligência e faz com que ela só saiba seguir os pensamentos dos outros e entregar-se à corrente das palavras, das exposições, dos capítulos, dos tomos. As pequenas excitações constantes assim provocadas destroem as energias, como uma vibração constante danifica o aço. Não devemos esperar nenhum verdadeiro trabalho do leitor voraz, depois de ter sobrecarregado os olhos e as meninges, está, espiritualmente, num estado de cefaleia, enquanto o trabalhador sensato, mantendo o domínio sobre si mesmo, calmo e livre, só lê o que pretende reter, só retém o que lhe deve servir, organiza seu cérebro e não o embrutece com uma carga absurda. Reserve um tempo para sair, ler o livro da natureza, respirar ar puro, descontrair. Depois da atividade escolhida, organize a diversão escolhida, em vez de entregar-se a um automatismo que só tem de intelectual sua matéria, que em si mesmo é tão banal quanto escorregar por uma encosta ou escalar uma montanha sem motivo algum. Fala-se em estar atualizado, e sem dúvida um intelectual não pode ignorar o gênero humano, nem sobretudo desinteressar-se do que se escreve no mundo de sua especialidade, mas tome cuidado para que a atualidade não esgote todas as suas disponibilidades para o trabalho, em vez de levá-lo adiante, paralise-o. Só se avança remando com os próprios braços, nenhuma corrente pode conduzi-lo ao que pretende alcançar. Faça você mesmo seu caminho, e não enverede por todos os rumos.
A redução deve recair sobretudo sobre as leituras menos substanciais e menos sérias. Envenenar-se com romances, nem pensar. 1. De vez em quando, para descansar e não negligenciar alguma glória literária, está bem, mas é uma concessão, pois a maioria dos romances perturbam e não descansam, agitam e desorientam os pensamentos. Quanto aos jornais, defenda-se deles com uma energia que a constância e a indiscrição de seus ataques tornaram imprescindível. É preciso saber o que contém os jornais. Mas eles contêm tão pouco. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 2. Escolher. Nessas primeiras observações já está incluído o princípio das escolhas. Quanto discernimento precisamos ter, dizia Nicole, em relação ao que serve de alimento para nosso espírito e que vai se tornar a semente dos nossos pensamentos. Pois o que lemos hoje com indiferença surgirá quando for propício, e nos fornecerá, sem que sequer percebamos, os pensamentos que serão a fonte da nossa salvação ou da nossa perdição. Deus desperta os bons pensamentos para nos salvar, o diabo desperta os maus pensamentos cuja semente encontra em nós. Temos portanto que escolher, o que significa duas coisas, escolher os livros, escolher nos livros. Escolher os livros. Não acreditar nas propagandas interesseiras nem nos títulos aliciantes. Ter conselheiros fiéis e peritos. Só beber nas fontes. Frequentar somente a elite dos pensadores. O que nem sempre é possível em matéria de relações pessoais é fácil em matéria de leituras, e temos que aproveitar isso. Admirar de todo o coração o que merece ser admirado, mas não prodigalizar a admiração. Desprezar as obras mal feitas, que provavelmente são mal pensadas. Só ler em primeira mão, lá onde brilham as ideias mestras. Estas são pouco numerosas. Os livros repetem-se, diluem-se, ou então se contradizem, o que é outra maneira de se repetirem. Se observarmos com cuidado, os achados de pensamento são raros, o fundamento antigo, melhor dizendo, o fundamento permanente é o melhor. É nele que temos que nos apoiar para comunicar verdadeiramente com a inteligência do homem, longe das pequenas individualidades balbuciantes ou querelosas. Foi uma comerciante de modas, a senhorita Bertin, quem encontrou esta fórmula. Só é novo aquilo que foi esquecido. A maior parte dos escritores não passa de editores, já é alguma coisa, mas eu preciso é dos autores. Portanto, você lerá sem preconceitos o que se escreve de bom, dê ao que é atual a parte que lhe cabe, ela será maior quando se tratar de informações, de noções positivas que estão em desenvolvimento ou em crescimento. Você tem que pertencer ao seu tempo, não deve ser um tipo arcaico. Mas também não tem a superstição do novo, ame os livros eternos, que dizem as verdades eternas. Em seguida você deve escolher nos livros, onde nem tudo tem a mesma importância. Porém não com a atitude de um juiz, seja antes, para com o autor, um irmão na verdade, um amigo, e um amigo inferior, pois, ao menos sob certos aspectos, você o toma por guia. O livro é um irmão mais velho, você deve honrá-lo, abordá-lo sem orgulho, escutá-lo sem prevenções, suportar seus defeitos, procurar a semente no meio da palha. Mas você é um homem livre, continua sendo responsável, mantenha suficiente reserva para proteger sua alma, se preciso for, defendê-la. Os livros são obras de homens, disse também Nicole, e a corrupção do homem mistura-se à maior parte de suas ações, e como ela consiste em ignorância e em concupiscência, quase todos os livros ressentem-se desses dois defeitos. Portanto filtrar, para depurar, é com frequência necessário ao longo de uma leitura. Para tanto, confiar em Deus e no que há de melhor em si mesmo, no si mesmo que é filho de Deus e em quem um instinto da verdade, um amor pelo bem servirá de salvaguarda. Lembre-se aliás de que em boa parte um livro vale o que você vale, e que é você mesmo que o faz valer. Leibniz utilizava tudo, São Tomás pegou dos heréticos e dos paganizantes de seu tempo uma multidão de pensamentos, e nenhum deles o prejudicou. Um homem inteligente encontra em tudo a inteligência, um tolo projeta por todos os lados a sombra de sua fronte estreita e inerte. Escolha o melhor que puder, e faça com que tudo seja bom, amplo, aberto à verdade, prudente e fecundo, porque você mesmo terá sido assim. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 3. 4 espécies de leitura.
Para ser ainda mais preciso, distingo 4 espécies de leituras. Lê-se para se formar e se tornar alguém, lê-se em vista de uma tarefa, lê-se a fim de se exercitar para o trabalho e para o bem, lê-se para se distrair. Há leituras de fundo, leituras de ocasião, leituras de estímulo ou de edificação, e leituras de repouso. Todas essas espécies de leituras devem ser feitas à luz das nossas observações, cada uma apresenta também suas exigências particulares. As leituras de fundo exigem docilidade, as leituras de ocasião, maestria, as leituras de estímulo, ardor, as leituras de repouso, liberdade. Quando se está em formação e quase tudo ainda precisa ser adquirido, não é hora de iniciativas. Quando se trata de uma primeira formação, de uma cultura de conjunto, ou quando se aborda uma nova disciplina, ou um problema negligenciado até então, os autores consultados para esse fim devem ser antes acreditados que criticados, e seguidos em suas próprias vias, e não utilizados segundo os caminhos do leitor. Agir cedo demais prejudica a aquisição, inicialmente, é sensato dobrar-se. É preciso acreditar no seu mestre, diz São Tomás, repetindo Aristóteles. Ele mesmo acreditou e saiu-se muito bem. Não se trata de entregar-se às cegas, um espírito nobre jamais aprisiona, mas como só se aprende a arte do comando obedecendo, também a maestria do pensamento só se obtém pela disciplina. Uma atitude de respeito, de confiança, de fé provisória, enquanto não se possui todas as normas para o juízo, é uma necessidade tão evidente que somente os pedantes e os presunçosos negam-se a ela. Ninguém é infalível, mas o aluno o é bem menos que o mestre, e se recusa a se submeter. Para cada vez em que estiver com a razão haverá 20 vezes em que errará a verdade e será vítima das aparências. Ao contrário, a crença em uma passividade relativa, concedendo ao mestre algo do que devemos à verdade, são favoráveis a esta, e permitem afinal utilizar até as insuficiências e até mesmo as ilusões do doutor. Só podemos saber o que falta a um homem se conhecermos bem sua riqueza. Preliminarmente, é uma sabedoria elementar escolher, entre mil, os dias em que se quer assim confiar. A escolha de um pai espiritual é sempre grave. Aconselhamos São Tomás por causa de suas altas doutrinas, não podemos nos restringir a ele, mas 3 ou 4 autores que se deve conhecer a fundo para a cultura geral, 3 ou 4 outros para a especialidade e um número semelhante para cada problema que se coloca, é o que basta. Recorreremos a outras fontes para informação, não para formação, com uma atitude de espírito diferente. Ela será inversa mesmo, sob certos aspectos, pois quem se informa, quem deseja utilizar, não está mais num estado de pura receptividade, tem já uma ideia própria, um plano, a obra consultada está a seu serviço. Uma dose de submissão é sempre requerida, mas ela refere-se agora à verdade e não mais ao escritor, e se concernir a este também, concede-lhe uma fé que talvez transforme suas conclusões, que não atrapalhe o próprio caminho. Essas questões de atitude têm muita importância, pois consultar da mesma maneira que se estuda é perda de tempo, e estudar com um espírito de consulta equivale a ser o seu único mestre e perder o benefício da formação que lhe oferece um iniciador. Quem lê para fazer um trabalho tem o espírito dominado pelo que pretende realizar, não mergulha no rio, tira a água dele, fica nas suas margens, guarda a liberdade de movimento, reforça sua ideia própria com o que retira dele, em vez de encaixá-la na ideia de outro, e sai da leitura enriquecido, não despojado, como aconteceria se a fascinação da leitura prejudicasse a intenção de utilidade que a justificava. Quanto às leituras de estímulo, a escolha, além das regras gerais, deve levar em conta a experiência de cada um. O que já funcionou para você provavelmente funcionará de novo. Uma influência pode desgastar-se a longo prazo, mas no início ela se reforça, o hábito aviva-a, uma penetração mais íntima instala-a em nós, a associação de ideias e de sentimentos liga a uma certa página estados de alma que retornam quando voltamos a ela. Ter assim nos momentos de depressão intelectual ou espiritual seus autores favoritos, suas páginas estimulantes, ao alcance da mão, sempre prontos a inocular-lhe sua boa seiva, é um imenso recurso. Conheço pessoas a quem a peroração da oração fúnebre do grande Condé III reergueu durante muitos anos todas as vezes que sua inspiração declinava. Outras, no plano espiritual, não resistem ao mistério de Jesus de Pascal, a uma oração de São Tomás, a certo capítulo da imitação ou a determinada parábola. Que cada um se observe, note o que o revigora,
ponha junto de si esses remédios para as doenças da alma e não tema recorrer, incansavelmente, ao mesmo cordial ou ao mesmo antídoto. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 4. O contato com os gênios. Quero falar particularmente, por atribuir-lhe uma importância extrema para a conduta do espírito e da vida, da utilização dos grandes homens. O contato com os gênios é uma das graças especiais que Deus concede aos pensadores modestos. Deveríamos preparar-nos para ele como nos preparamos para a oração com a Escritura, como nos recolhemos e nos colocamos numa atitude de respeito ao abordarmos uma grande personalidade ou um santo. Pensamos muito pouco no privilégio dessa solidariedade que multiplica a alegria e o proveito de viver, que amplia o mundo e torna a nossa morada nele mais nobre e preciosa, que renova para cada um de nós a glória de ser homem, de ter o espírito aberto aos mesmos horizontes dos maiores dentre nós, de viver nas alturas e de construir com seus semelhantes, com seus inspiradores, uma sociedade em Deus. Depois dos gênios, vêm imediatamente aqueles que sabem reconhecer o seu valor, dizia Teresa Brunswick, falando de Beethoven. Recordar de vez em quando aqueles que brilham com especial fulgor no firmamento da inteligência é folhear nossos títulos de nobreza, e esse orgulho tem a beleza e a eficácia do orgulho que um filho tem de um pai ilustre ou de uma alta linhagem. Se você é um escritor, não aprecia o benefício de ter como precursores Homero, Sófocles, Virgílio, Dante, Shakespeare, Corneille, Racine, La Fontaine, Pascal. Se é um filósofo, renunciaria a Sócrates, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Descartes, Leibniz, Kant, Maine de Bira, Bergson. Cientista, não sabe o quanto deve a Arquimedes, Euclides, novamente Aristóteles, Galileu, Kepler, Lavoisier, Darwin, Claude Bernard, Pasteur. Homem religioso, pense no empobrecimento de todas as almas se não tivessem, além de São Paulo, Santo Agostinho, São Bernardo, São Boaventura, o autor da imitação, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, Bossuet, São Francisco de Sales, Newman. A comunhão dos santos é o suporte da vida mística, o banquete dos sábios, eternizado por nosso culto e nossa assiduidade, é o reconforto da vida intelectual. Cultivar a admiração dos pensadores ilustres e o consequente convívio com eles é o meio, não de se tornar aqueles que você honra, mas aquele que você é, e repito que é este o objetivo a visar e alcançar. O contato com os gênios proporciona-nos como benefício imediato uma elevação, somente por sua superioridade já nos gratificam, antes mesmo de nos ensinarem alguma coisa. Dão-nos um tom, acostumam-nos ao ar das alturas. Caminhamos por uma região pouco elevada, eles nos transportam imediatamente para a sua atmosfera. Nesse mundo de altos pensamentos, o rosto da verdade parece se desvelar, a beleza resplandece. O fato de acompanharmos e compreendermos homens com uma visão tão lúcida mostra-nos que somos afinal da mesma raça, que a alma universal está em nós, a alma das almas, o espírito ao qual bastaria adaptar-se para prorromper em discursos divinos, já que, na origem de toda inspiração, sempre profética, está Deus, o autor primeiro de tudo o que se escreve. 4. Quando o gênio fala, percebemos imediatamente que ele é simples, exprime o homem, e seu eco ressoa dentro de nós. E quando ele se cala, não podemos continuar no mesmo tom e completar a frase interrompida. Infelizmente não. Quando ele nos deixa, voltamos à impotência anterior, balbuciamos, mas sabemos que a verdadeira palavra existe, e nossos balbucios já têm um novo acento. Escute alguns prelúdios de Bach. Dizem-nos pouca coisa, um curto motivo que é retomado, com insistentes variações, com um relevo tão pouco acentuado quanto uma medalha de Roth. Mas que grau de inspiração! A que mundo desconhecido somos transportados! Habitar e mover-se livremente nele seria maravilhoso. Mas ao menos podemos voltar a ele na lembrança, e que benefício nos traz essa possibilidade de ascensão que nos afasta das futilidades, afina-nos e ajuda a julgar convenientemente os fogos de artifício pueris de que se compõem comumente as festas do espírito. Quando em seguida o gênio fornece-nos temas, oferta-nos verdades, explora para nós regiões misteriosas e às vezes, como um Tomás de Aquino ou um Goethe, mostra-nos concentrados em uma só pessoa séculos de cultura, o quanto não lhe devemos. O espírito humano não pode ir muito longe, escreveu Rodin, sem esta condição, que o pensamento do indivíduo una-se com paciência e em silêncio ao pensamento das gerações.
O grande pensador que resume em si mesmo as gerações permite-nos, portanto, ir muito longe com a sua ajuda, dá-nos a posse de domínios que conquistou e desbravou, que semeou e cultivou. Na hora da colheita, ele nos chama. A sociedade das inteligências é sempre reduzida, a leitura amplia-a, lançamos sobre a página genial um olhar suplicante que não fica sem resposta, somos socorridos, somos instruídos, o trabalho de Deus nos espíritos excepcionais é para o nosso benefício tanto quanto para o deles, somos enriquecidos por eles, o gigante carrega o anão e o antepassado nos deixa uma herança. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 5. V. Conciliar em vez de opor. Uma condição essencial para aproveitar bem as leituras, sejam correntes, sejam geniais, é procurar sempre conciliar seus autores em vez de contrapô-los. O espírito crítico tem suas aplicações, pode ser que precisemos destrinçar opiniões e classificar homens. O método por contraste deve então ser utilizado e exige unicamente que não o forcemos. Mas quando se trata de formação, de uso pessoal ou mesmo de exposição doutrinal, o procedimento é outro. O que interessa então não são os pensamentos, mas as verdades, não são os combates entre os homens, mas sua obra e o que dela permanece. Nesse caso, insistir indefinidamente sobre as diferenças é vão, procurar os pontos de contato é a investigação fecunda. São Tomás nos dá aqui um exemplo admirável. Sempre esforçou-se por aproximar as doutrinas, esclarecê-las e completar umas com as outras. Aristotélico, apoia-se em Platão, sem ser agostiniano, faz de Agostinho seu alimento constante, tendo declarado Averroes um depravador do peripatetismo, não deixa de chamá-lo um espírito sublime, praeclarum ingenium, e cita frequentemente. Quando comenta, procura extrair do texto sua mais pura verdade ou sua maior riqueza, dizendo o que devemos ver nele, fechando caridosamente os olhos para o que possa ter de reprovável. Ninguém está tão distante desses revisores que só leem para encontrar erros de impressão. Quem quiser adquirir, no convívio com os autores, não atitudes de combate, mas a verdade e a perspicácia, deve cultivar esse espírito de acomodação e de diligente coleta, o espírito da abelha. O mel é feito com diversas flores. Um procedimento de exclusão, de eliminação sumária e de escolha limitada prejudica infinitamente uma formação, e revela no espírito que é tentado a praticá-lo uma tara de funesto augúrio. Todo indivíduo que não é criador, escreve Goethe, tem um gosto negativo, estreito, exclusivo, que acaba por despojar de sua energia e de sua vida o ser criador. Uma inteligência assim constituída fica diminuída, em vez de olhar para tudo do ponto de vista universal, acaba caindo no espírito de sectarismo e de maledicência. Nem todos os maledicentes estão nas soleiras das portas, eles também são encontrados ao longo da história da filosofia, das ciências, e mesmo da teologia, e tem muitos imitadores. Suba mais alto. Você que procura a verdade, sempre disposto a reconhecer sua face, não jogue uns contra os outros os seus servidores, nem esses, anjos incompletos, gênios parciais que a verdade visitou sem fazer neles sua morada. Sobretudo em relação aos maiores, é uma espécie de profanação assumir uma atitude querelosa. Entristeçamo-nos com os seus erros, mas não os massacremos, façamos pontes, não cavemos fossos entre suas doutrinas. Há uma grande luz na descoberta de relações que ligam secretamente as ideias e os sistemas mais disparatados. Dedicar-se a esse trabalho de reconstituição da verdade integral em meio às suas deformações é muito mais fecundo do que uma crítica perpétua. No fundo, se soubermos utilizá-los, os grandes homens permitem que nos comuniquemos com as mesmas verdades essenciais. Não digo que todos eles as proclamem, mas todos colocam-nos em perspectivas que permitem ver essas verdades, conduzem-nos ou mesmo impelem-nos inexoravelmente a elas. Parecem combater entre si e dividir a ciência, desunir o espírito humano, na realidade, convergem. As colunas de um templo assentam-se sobre as lajes, afastam-se, agrupam-se em vigas distantes, mas elas pressionam os arcos uns em direção aos outros e, através de numerosas nervuras, acabam formando uma só abóbada. Encontrar esse abrigo e refugiar-se nele é o que convém à sua vocação, você que busca não o ruído, o choque dos partidos, a contenção ou a excitação factícia da inteligência, mas unicamente a verdade. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 6. Sexta. Apropriar-se e viver.
Uma última e capital indicação impõe-se em relação às leituras. O leitor, embora deva de certa forma ser passivo, a fim de abrir-se à verdade e não impedir o seu império, deve também reagir à leitura para apropriar-se do que lê e compondo assim sua alma. Lemos para pensar, adquirimos riquezas para utilizá-las, alimentamo-nos para viver. Já condenamos o eterno leitor que vai pouco a pouco caindo num hábito mecânico, num automatismo erudito que não é mais um verdadeiro trabalho. Mas não é preciso ser um leitor voraz para cair nessa passividade. Muitos leem como se tricota. Abandonado a uma espécie de indolência, seu espírito assiste ao desfile das ideias e permanece inerte, como um pastor sonolento observa a água correr. 8. O trabalho, portanto, é vida. A vida é uma assimilação, e a assimilação uma reação do organismo vivo ao alimento. Não basta colher no tempo certo, reunir o trigo em feixes e por fim assar o seu pão, é necessário transformá-lo na própria carne, pois é somente para isso que servem os magníficos grãos. Aquele que está sempre aprendendo pode não se instruir jamais, caso não transforme em sua própria substância o que aprendeu nos seus dóceis convívios. A docilidade é virtuosa e necessária, mas não basta. A obediência é a base do aperfeiçoamento, disse Augusto Comte, mas ela não é o aperfeiçoamento. O gênio que nos instrui poderia dizer, como seu inspirador, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 9. O que era vida em um outro não será em nós como uma lâmpada apagada. Ninguém pode instruir-nos sem nossa cooperação. A leitura propõe-nos a verdade, cabe a nós apossarmos-nos dela. Não é o vendedor do mercado que nutre meu corpo. O que absorvo tem que se transformar no meu próprio ser, o que somente eu posso fazer. Pela doutrina, escrevia Boécio, o espírito do homem é apenas incitado a saber. 10. Santo Agostinho dissera antes dele, um homem está para o ensinamento como o agricultor está para a árvore. 11. São Tomás, descendo mais profundamente no tema, observa que a palavra ou a escrita não atingem diretamente o espírito, seu único papel, por meio dos sons e dos signos, é dar à alma uma matéria. O som ressoa, a luz vibra, nossos sentidos percebem e comunicam o sinal e, por um movimento inverso, esse sinal, que proveio da ideia, tem a missão de provocar uma ideia semelhante. Mas em tudo isso os espíritos não se unem, os sinais de alguém só chegam indiretamente ao contato com o outro, e o que faz a ciência não é o sistema de signos que nos é proposto, mas o trabalho de nossa própria razão sobre esses signos. No fundo, as proposições da ciência que nos chegam permanecem tão exteriores à inteligência quanto as próprias coisas que procuramos conhecer, têm sobre elas somente a vantagem de corresponder, enquanto signos, a ideias já elaboradas e postas em ordem. Isso nos facilita o pensamento, mas não o substitui. O ensinamento só nos fornece os meios para agir espiritualmente, como a medicina oferece a nossos corpos os meios de cura, mas assim como nenhum remédio pode agir sobre um organismo inerte, nenhum ensinamento atinge sua finalidade em um espírito negligente. Na realidade, a natureza é que se cura a si mesma, e o espírito só pode ser iluminado por sua própria luz, a não ser que afirmemos, pela luz de Deus infundida nele, conforme a palavra do salmista, gravado está, Senhor, sobre nós a luz do teu rosto. 12. Afinal, Deus é o nosso único mestre, é Ele que nos fala em nosso interior, e é de sua relação conosco que nos vem toda instrução, de um homem para outro, o pensamento é estritamente incomunicável. 13. Essa análise penetrante tem consequências práticas. Se a ideia não nos chega de fora, se é em nós mesmos que ela deve nascer, esforcemo-nos para que a matéria intelectual fornecida pelo livro, para que esses sinais de um interlocutor mudo elevem-nos verdadeiramente ao pensamento expresso e mesmo para além dele, pois uma evocação, em um espírito ativo, deveria sempre provocar outra. Só entramos na intimidade dos gênios se participarmos de sua inspiração, escutá-los apenas do exterior é condenar-se a não ouvi-los. Não é nem com os olhos, nem com os ouvidos que se ouve uma afirmação profunda, mas com uma alma que se alça ao nível daquele que a proferiu, com uma inteligência iluminada por uma mesma luz. A fonte do saber não está nos livros, está na realidade e no pensamento. Os livros são placas de sinalização, a estrada é mais antiga, e ninguém pode fazer por nós a viagem para a verdade. O que um escritor disse não é o mais importante, o que nos interessa é aquilo que é, e nosso espírito deve se propor não a repetir, mas a compreender, ou seja, a aprender com ele, ou seja, a absorver vitalmente,
e finalmente a pensar por si mesmo. Yeah.